podemos Ok, iniciar. O pessoal que tá vai bom. entrando vai acompanhando. Ok, ok. Muito bem, queridos. É bom nós estarmos aqui com vocês mais uma vez. Nós temos adotado a prática de levar a efeito aí alguns webinars para que a gente possa dar instruções para vocês, trazer novidades, mantê-los sempre atualizados com informações, tá? Então, nós temos um projeto aí em 2021, nós trazemos aí pelo menos aí uns 15 webinars aí até o final do ano, contando desde janeiro, os que nós já realizamos, e até o final do ano. Por quê? Porque a nossa preocupação é mantê-los atualizados, mantê-los ligados com a ANS, mantê-los, enfim, bem a par das coisas que vêm acontecendo, e também é a nossa intenção trazer informações importantes do mercado como um todo. Hoje a área atuarial está levando a efeito esse webinar para trazer para vocês algumas informações interessantes, vocês possam saber o que está acontecendo nessa questão, ver mercado, ver comparativo de mercado, uma série de coisas que é importante vocês tomarem conhecimento disso. Tá? A Sandra vai conduzir essa apresentação, o Oséias também vai participar com ela, e tem também a Ellen e a Ângela. Então, nós temos aí toda uma equipe que se envolveu nesse trabalho para trazer informações interessantes para vocês. Então, o que nós queremos é que vocês aproveitem isso, que isso possa trazer para vocês ferramentas de análise e que aumente o conhecimento de vocês na área de planos de saúde. Que vocês tenham um bom proveito, que tenhamos aí um bom evento, né? E que isso venha enriquecer o conhecimento de vocês. Sandra, Ângela, Ellen, Oséias, é com vocês. Bom evento para todos, tá? Obrigada, Sr. Pedro. Uma boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação recebê-los novamente nesse webinar. Um agradecimento a todos vocês que estão conosco. Alguns rostos conhecidos aí, Luizes, Celso, o pessoal ali, o Josimar. Muito legal ter todos vocês. Gostaria de cumprimentar a cada um, mas vamos lá, né, que o tempo é curto. Então, hoje a nossa proposta é apresentar para vocês um estudo atuarial dos indicadores econômicos financeiros. O porquê desses indicadores? Porque a RN 443, que trata sobre a governança corporativa, ela estabelece um mínimo de indicadores para as operadoras fazerem um monitoramento da sua situação econômica e financeira. E hoje a Sandra, nossa gerente atuarial, nossa atuária também responsável pela CTS, ela irá apresentar esse estudo em conjunto com o Oséias, que é especialista na área de governança corporativa na parte dos indicadores econômicos financeiros, para que vocês possam fazer uma análise mais aprofundada das informações que a gente já encaminha para vocês através dos extratos econômicos financeiros do DIOPS. Ou seja, ao receber trimestralmente a análise que a CTS faz, você já consegue ter um panorama aí comparando com o mercado da situação da operadora e traçar as estratégias pretendidas. É com vocês, um bom evento. Que bom. Muito obrigada, Ellen, seu Pedro. Vou ser repetitiva, mas é realmente um prazer tê-los aqui. Nós que estamos trabalhando com vocês já há tantos anos e nem sempre é possível estarmos presentes, né? Tem algumas pessoas que a gente trabalha há tanto tempo, eu vejo pelo nome e acabo não tendo esse contato mais próximo. E a pandemia nos trouxe esse benefício, né? A gente consegue ficar mais próximo de vocês de uma certa forma. Distantes, estamos isolados, mas não afastados, não é verdade? Estamos aí. Então, o que nós vamos trazer para vocês? O porquê que a CTS sentiu essa necessidade de trazer para vocês os indicadores? A ANS, ela até tem alguns indicadores divulgados, mas não são todos. E a RN 443, ela traz lá uma lista de 12 indicadores necessários, mínimos necessários, que a operadora deve acompanhar. E nós verificamos que, embora a própria ANS tenha os dados contábeis das operadoras, ela consegue divulgar apenas, acho que são 5 indicadores.
Então, ficou essa deficiência. Por isso, nós vimos a necessidade de realizar também os nossos cálculos, verificar o que a INS estava apontando lá e passar para o nosso mercado todos os indicadores que é possível calcular. Diante disso, nós buscamos aí todas as informações junto à INS. Primeiramente, são os dados contábeis. Eu já vou compartilhando, enquanto eu estou falando, vou compartilhando a apresentação, tá? Vocês já estão vendo? Ok. Sim. Então, é uma análise econômica financeira de forma periódica, né? Aqui. Como que nós conseguimos pegar todas essas informações? São demonstrações contábeis transmitidas pelas operadoras ao ANS. Nós temos dados de beneficiários de todas as operadoras, os dados cadastrais de todas, isso é aberto para todos, então são totalizadores que a gente consegue extrair da ANS para poder realizar esses cálculos. Então, nós fizemos os cálculos com base nessas informações. Neste documento que nós elaboramos, é uma equipe atuarial aqui que elaborou, juntamente com a equipe de especialistas do setor de governança corporativa que a CTS possui. Nós fizemos aqui alguns critérios até semelhantes ao que a INS fez. Então, nós expurgamos a parte de outliners, verificamos que tem outliners tanto de nível superior quanto inferior, nós retiramos isso da análise, nós verificamos o valor máximo encontrado na amostra, vamos demonstrar isso graficamente de todos esses indicadores, separamos ele por terceiro quartil, que é onde se concentra 75% dos dados da amostra, a mediana, onde se encontra exatamente 50% desta amostra, e o primeiro quartil, que é só 25% da amostra, né? E o valor mínimo, como eu já citei, de outline também foi expurgado desta análise que nós vamos demonstrar. Então, primeiramente, né, Oséias, vamos aí começar com os indicadores de resultado, né, Oséias? Exatamente. Eles são divididos, nossos indicadores, boa tarde a todos, né, primeiramente. Nossos indicadores, eles são divididos em 3 grupos, né? Em 3 grupos que nós podemos dedicar esses indicadores ao grupo de resultados e também ao grupo do fluxo de operacional, né? Nós podemos definir também um bloco de operacionais e também um bloco de fluxos financeiros. Exatamente. São em 3 blocos que nós vamos apresentar, né? Então, vamos agora, inicialmente, pelo indicador de margem de lucro líquido. O que quer dizer isso? Ele mostra a relação de resultado líquido do total das receitas com operações de planos de saúde, que são as contraprestações efetivas da operadora, e ele é calculado de que forma? A própria ERN, ela traz para a gente a formulação que deve ser utilizada. Dentro disso, nós, com o setor de auditoria contábil, inclusive, que a CTS possui aqui, interno, nós fizemos essa verificação e colocamos. Diante disso, nós temos o resultado líquido, que ele é obtido aqui pelas contas contábeis, que eu demonstro embaixo, que é a conta 346.1, e as contraprestações efetivas, que são as contraprestações, receita de contraprestação de mensalidade dos beneficiários, deduzidas a parte dos impostos também. Então, esse indicador, ele verifica exatamente o resultado líquido, né, Oséias, da operadora. Exatamente, é o resultado líquido. Essa conta, esse indicador, ele traz o resultado líquido comparado com todas as contraprestações. Nós podemos verificar que você pega todas as receitas, você faz... você retira todas as despesas, mais os impostos e as participações, e sobre isso as contraprestações, aí você tem o lucro líquido da operação.
Exatamente. Então, diante desse critério já pré-estabelecido pela ANS, nós fizemos os cálculos por períodos. Temos aqui por o quarto trimestre de 2018, 19, o ano inteiro de 2020, tá? Separado pelos aqueles critérios que eu comentei no início, máximo, média, mediana e mínima, e também já com base no primeiro trimestre de 2021, olha só, já com base no que foi transmitido para a ANS. Então, aqui a gente tem, olha, é bem interessante verificar os dados que, pela média, nós tínhamos em 2018 um indicador de 0,05, era a média da margem de lucro líquida. Veja que em 2019 ficou 0,11, só que 2020 ele começou 0,28, baixou no segundo trimestre, baixou para 0,18, isso também é um pouquinho de reflexo da pandemia aí. No terceiro trimestre já teve um aumento, e agora no primeiro trimestre ele tem um indicador negativo, 0,11. A gente pode pensar o seguinte, Sandra, mas é o primeiro trimestre, algumas operadoras ainda não fecharam direitinho lá a questão contábil das despesas, não lançou direitinho, mas isso é importante, justamente para que a operadora verifique e já comece a avaliar, porque a ANS também vai avaliar vocês com relação ao resultado trimestral e não só no final do ano. Se tira essa imagem que é só no final do ano que precisa ter esse indicador resolvido. Não, a operadora precisa realmente acompanhar. E o extrato do Jobs que nós transmitimos para vocês é justamente com isso. Então, o que a gente faz? Se eu passar aqui para frente, olha, nós temos separado por operadoras de grande porte, operadoras de médio porte, todos esses períodos que eu comentei, tá? Operadoras de pequeno porte, nós temos aqui tudo separadinho. Temos também por região, vejam que aqui nós temos para demonstrar para vocês, olha, com base no primeiro trimestre de 2021, separado por região, região centro-oeste, região nordeste, norte, sul e sudeste. Veja que no Sudeste, esse indicador é o que puxou, 0,24 negativo ele está. Ele que puxou aquele resultado negativo que eu coloquei lá no primeiro slide, né? Mas nós temos um outro aqui que é bem interessante, e aqui a gente consegue fazer um acompanhamento, né, Oséias? Exatamente, nós podemos observar a variação aí por modalidade das operadoras, né? As autogestões, cooperativas, filantropias, medicinas em grupos, seguradoras especializadas em saúde, odontologia em grupo e também as cooperativas odontológicas. Exatamente, olha só, medicina de grupo. Agora, aqui fica bem, eu vou usar um exemplo aleatório, tá? Medicina de grupo, se nós verificarmos, no quarto trimestre de 2018, esse indicador, ele era 0,13. No quarto de 2019, ele passou a 0,06. Primeiro trimestre de 2020, aonde já pegou uma pontinha aí da pandemia, 0,07 negativo. Só que olha só o que aconteceu depois. Ele reverteu. Por quê? Porque a gente sabe que num primeiro momento, esse indicador, que é margem de lucro, teve muita demanda reprimida. Teve a pandemia, muitas pessoas acabaram não utilizando o plano porque era a orientação, inclusive, do mercado, não se fazer os procedimentos eletivos. E o que aconteceu? A gente consegue ver uma reversão aqui, ó, no segundo trimestre de 2020 e terceiro trimestre de 2020 também. Já no quarto trimestre, isso já se mostrou bem significativo. Olha o indicador para medicina de grupo. Ele ficou negativo em 0,43.
Vejam que, de repente, é diferente do que a gente vinha pensando, né? Sandra, Oi. só uma observação, inclusive foi até uma pergunta do Igor, se as telas vão ser disponibilizadas. Essa apresentação vai ser encaminhada para todas as operadoras, inclusive com o estudo completo, porque aqui a gente fez um resumo, porque vai ser super importante para a análise mesmo de vocês. É claro que você não pode só olhar a grama do vizinho, né? Você tem que olhar para a sua própria onde você quer chegar. Mas sempre é importante aí para futuros estudos. Exatamente, a gente vai disponibilizar isso para todos, é muito importante. E olha aqui, esse eu imagino que vocês tenham muita curiosidade, ó. Pensam assim, esse é da margem de lucro, está separado por modalidade de operadora, por porte de operadora e por região. Olha que indicador interessante. E é numa tela. Isso é com base no primeiro trimestre de 2021. Então, é muito importante para que vocês acompanhem. Quando nós demonstramos o extrato do Jobs que é feito, o extrato econômico-financeiro que é fornecido para vocês, já tem esse parâmetro. Se vocês olharem agora com atenção, eu sei que muitas vezes acaba passando batido, mas eu sei que a partir desta apresentação aqui, vocês vão lembrar da Sandra, que está falando da Ellen, do Oséias, né, Ellen? Aqui, ó, olhem com carinho nesse material que a gente passa para vocês, porque lá tem o indicador e já comparado com esse mercado, tá? Já está comparado, fazendo referência, qual o período que faz a referência do mercado. Esse aqui está no forno, algumas análises já ele saiu do forno hoje, né, Ellen? Algumas análises já do primeiro trimestre foram com base nos dados do quarto trimestre de 2020, mas esse saiu hoje do forno, então está bem fresquinho, vai ser bem interessante para vocês compararem com os resultados de vocês, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos falar de outro indicador, né, Oséias? Exatamente. E é bom sempre lembrar que os indicadores, eles nunca podem ser analisados isoladamente, né? Porque, assim, eles devem ser analisados sempre em conjunto para facilitar a sua análise, principalmente pela questão de solvência. Não é só porque um indicador está positivo que demonstra uma solvência na operadora. É isso aí. E assim, o primeiro indicador, a gente foi bem mais detalhista, colocando todas as demonstrações. Agora, nós vamos falar mais alguns resultados para vocês, tá? Então, esse indicador aqui, o ROI, né? Ele mostra a relação entre o resultado líquido e o patrimônio da operadora. Esse é bem interessante também. Então, aqui embaixo, sempre nós demonstramos também quais são as contas contábeis consideradas para fins de cálculo. E aqui eu tenho, novamente, todos os indicadores separados por critério de cálculo, que é aquele de máximo, média, mediana e mínimo, por período, né? Aí eu tenho aqui por porte de operadora, separadamente e por período. Temos aqui por regionalizado, né? Os indicadores regionalizados. E aqui nós vamos demonstrar essa parte mais detalhada, que é do primeiro trimestre de 2021. Então, aqui, né, Oséias, vamos falar da autogestão agora. Exatamente. Que nós temos alguns parceiros aqui conosco de autogestão. Veja aqui, de autogestão, ele teve essa relação, né, o retorno sobre o patrimônio líquido, em 2018 era de 0,09. 2019 também foi o mesmo resultado. 2020, primeiro trimestre de 2020, 0,04. Já no segundo, ele teve um aumento significativo, ó, de 0,17. No terceiro trimestre, 0,24. E o quarto trimestre, 0,18. Então, finalizou o ano, mas vejam, é o dobro do que tinha 2019 e 2018. É exatamente o dobro, né? E agora o primeiro trimestre tem 0,01 apenas com relação à autogestão, né? Exatamente. Esse indicador ele é bom
frisar que é a remuneração do capital do acionista, né? De todos os sócios que possam estar investindo na organização. É isso, é bem interessante também. Com isso, eu acho que esse indicador é muito observado pelos investidores. Então, a primeira coisa que ele vai olhar é o ROI, qual que é o retorno que ele vai ter sobre cada R$1 que ele coloca, injeta, né, na operadora. Exatamente. E aqui nós temos novamente ele demonstrado por modalidade, porte e regionalizado, né? Então, é bem interessante aí de ser avaliado. Veja que na região sudeste, nós temos todos os indicadores, todas as operadoras aqui concentradas, né, na região sudeste, então eu tenho indicadores de cada um deles. Agora nós vamos falar sobre os indicadores operacionais. Eu acho que alguém está com o microfone ligado, né? Só para que daí não atrapalha, né, ninguém. Então, vamos falar sobre os indicadores operacionais. Nos indicadores operacionais, nós vamos falar aqui sobre o percentual de despesa assistencial em relação às receitas de contraprestações. O que quer dizer isso aqui? Na verdade, ele nada mais é do que a sinistralidade da operadora, né? Vamos pensar assim, é a sinistralidade. A RN, ela trouxe com outro nome, mas é a sinistralidade da operadora. Neste indicador, nós utilizamos os eventos indenizáveis líquidos, que é a conta contábil 41, já direto, e as contraprestações efetivas, que são aquelas já deduzidas os impostos, né? Este indicador é importantíssimo para a operadora. Nós sabemos que muitas operadoras, né, Ellen, se avaliam justamente pelo indicador de sinistralidade, a tomada de decisões e tudo mais, não é verdade, Ellen? Sim, a sinistralidade é a que move as operadoras. Afinal de contas, os contratos coletivos, principalmente, eles levam em consideração o cálculo de reajuste à sinistralidade de cada contrato, e no montante geral é a sinistralidade da operadora que vai identificar ali como que está a operação dela. É claro que quando a gente fala em sinistralidade, nós estamos considerando apenas despesas assistenciais sobre receitas de mensalidades. Ainda não há a inclusão de outras despesas, como administrativas e operacionais. Exatamente. Daí tem um outro indicador com relação a isso, né, Ellen? Então, vamos lá. Novamente, tudo separado por período. Vejam aqui, ó, a mediana, né? Que é aquela que está, lembram do que é a mediana? Aquela que está bem no centro, né? Que concentra 50% de toda a amostra, né, Oséias? Exatamente, 50%. Da mediana. Isso aqui é muito interessante de verificar. Lembram do período pandêmico, né? Infelizmente, ainda estamos no meio desse turbilhão aí, mas outro dia, nós aqui na empresa comentando, né, Ellen? Já estamos vendo uma luz no final, né? Já estamos próximo do final. Eu acho que agora dá para falar assim, né? Com uma população aí já sendo vacinada, então há uma esperança muito maior, o que não acontecia em meados do ano passado, que a gente não sabia o que nos esperava no mês seguinte. Aqui já fica mais fácil de visualizar. Então, nessa mediana, vamos pensar na sinistralidade das operadoras como um geral. Era de 77,10%, 2018. 2019, 78,7%. Primeiro trimestre de 2020, onde estourou aí já metade de março, né? 66,9%. O segundo trimestre se manteve no mesmo patamar. Aí já o terceiro teve um aumento, 68,0%. O quarto trimestre já teve um aumento, 70%. E olha o que acontece com o primeiro trimestre de 2021. Já está em 74%. Então, a tendência à normalidade, isso é geral. Quando a gente vai verificar aqui um outro indicador,
lembrando, né, para que vocês possam analisar depois, tem por porte também de operadora aqui e por região, né, ó, regionalizado. Mas aqui, quando nós verificamos a questão de modalidade de operadora, vejam só, é muito interessante, você realmente acompanha o que aconteceu com o mercado. Eu vou pegar uma outra aqui, cooperativa médica, que a gente também tem parceiros aqui. Ó, era 76% 2019 e 2018, baixou para 65% em 2000, primeiro trimestre, né, Osés? Exatamente. Nós podemos ver essa variação e ela se permaneceu praticamente em todo o período aí do ano de 2020, né? Ela tendo um aumento no quarto trimestre de 2020 também ali nós podemos verificar. E aí entra no primeiro trimestre de 2021, já tem um aumento aí para 73,75%. Exatamente. Acho que esse aumento é outro reflexo também do final da pandemia. Por um lado, a gente tem que, né, levantar as mãos aí, graças a Deus está acabando esse período turbulento, mas por outro, as operadoras começam a retomar aí a normalidade de sua sinistralidade. Porque diferente do que se esperava, principalmente no ano de 2020, foi totalmente atípico. Quando iniciou a pandemia, o que o mercado pensou? Meu Deus, o que vai acontecer? A gente não vai aguentar, essa sinistralidade vai extrapolar. E, no entanto, ocorreu o inverso. Mas agora a gente tem que cuidar aí com o quê? Com as sequelas que essa pandemia pode deixar, que ainda é muito incerto. E a Sandra, como atuária, acho que poderia fazer uma breve explanação sobre isso em questão de estudos atuariais. Exatamente. O que nós temos percebido aí é que tem realmente, isso não é segredo, o mercado está acompanhando. Existem estudos, no Brasil a gente ainda não conseguiu estudos bem precisos, mas de posse dos dados da operadora, isso é muito importante, viu? A parte de governança corporativa já determina alguns estudos, a parte de lei geral de proteção de dados, vocês precisam armazenar dados para que a gente possa fazer um estudo mais detalhado com relação a isso, a essas sequelas. O quanto é importante para a operadora saber com relação às sequelas, porque na hora que a gente faz precificação de plano de saúde, essas sequelas não estavam previstas. E eu não posso colocar ainda, né? De repente você está me ouvindo aí e vai falar assim, não, Sandra, então faça aí um estudo para mim e faça com impacto com relação a essas sequelas. Mas a gente não tem amostra, eu preciso da amostra da operadora. Estudos realizados nos Estados Unidos já demonstram que 25% das pessoas que foram contaminadas pelo Covid apresentaram algum tipo de sequela, seja ela neurológica, inclusive a gente tem operadora que já está fazendo levantamento com relação a isso, são muitos problemas neurológicos. A questão de pressão alta, diabetes, então, assim, vamos pensar, 25% apresenta algum tipo de sequela, e a operadora vai ter que cobrir esses custos. Então, quando a Ellen citou aí, voltou à normalidade, o primeiro trimestre de 2021, nós temos que avaliar que já tem pessoas com sequelas relativas às contaminações de 2020. Nós tivemos uma segunda onda que foi bem significativa no começo de março, abril, e tem os procedimentos eletivos que acabaram sendo realizados também. Então, veja, o impacto pode ser que venha a piorar para as operadoras. Então, é importantíssimo que sejam armazenadas essas informações, tudo direitinho, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, Ellen, Oséias, a Ângela que está aqui, vai até falar assim, ainda bem, Sandra, que você falou, porque a gente tem um departamento que está na CTS sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que está sendo cobrado já. Ellen, se você quiser comentar, inclusive, agora, aproveitando esse gancho que eu dei aqui,
sobre uma operadora, né? Que foi notificada já. Vocês encaminharam, nós encaminhamos para vocês um comunicado sobre a primeira, na verdade, foi uma corretora que ela foi autuada em razão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, esse já é o primeiro indício que a lei chegou para ficar. Então, as operadoras precisam se atentar a isso, atender a todos esses requisitos. O CTS está aqui para ajudá-los nesse sentido, assim como também na questão de governança corporativa. Exatamente. E, Sandra, eu quero aproveitar a oportunidade que você falou sobre banco de dados. Pessoal, principalmente o pessoal que tem um módulo atuarial conosco, a CTS já faz parte do portfólio de serviço de vocês, fazer uma análise atuarial do banco de dados. Mas, para isso, o atuário ele precisa dos dados da operadora. Então, é possível fazer um estudo super bacana, com todos esses dados, olhando a realidade da operadora, conseguindo identificar, de fato, onde estão as falhas, onde estão os riscos que a operadora precisa tratar. Então, procure o seu consultor responsável pelo atendimento dessa operadora, peça o nosso layout do banco de dados, a gente já encaminhou algumas vezes para as operadoras, mas tenta fazer essas tratativas, porque isso vai munir vocês de informações na tomada de decisão, é muito importante isso. Exatamente, muito importante, Ellen, falando de banco de dados, porque através destes dados é que a operadora pode, sim, fazer várias negociações, né? Então, tá. Então, Oséias, vamos falar sobre outro indicador? Sim, as despesas administrativas, né? Exatamente. Esse indicador Bom, se eu for falar, eu vou dizer todos, né, que é importante, porque eu acho todos muito importantes. Cada vez que eu vou apresentar um indicador, eu vou falar assim, esse é muito importante, mas ele é muito importante mesmo, né? Porque a operadora tem como avaliar quais são as despesas administrativas dela, aonde que ela pode negociar, aonde que ela pode enxugar, né, seu Pedro, que está aí nos ouvindo, onde que ela pode enxugar, o que está acontecendo, por que elevou os gastos das despesas administrativas, e isso tudo vai influenciar em precificação, em reajustes de planos coletivos, tudo isso, né? Até agora há pouco, o Oséias falou sobre a análise que ela não pode ser feita individualmente, e sim em conjunto. Então, eu mostro aqui o seguinte, digamos que você foi lá na sinistralidade e você viu que a tua sinistralidade está abaixo da média do mercado. Digamos que a média do mercado está em 70, daí você vai dizer assim, a minha está 60. Pô, legal, estou 100%. Está excelente. Mas daí, o que adianta? Você está com uma sinistralidade de 60, mas está com uma despesa administrativa de 45. Você já está com 5% de prejuízo. Então, ela tem que ser vista em conjunto mesmo. Exato. E é importantíssima a despesa administrativa, porque ela tem que estar dentro do processo onde o teu final esteja dentro do teu esperado. Se você tem tua sinistrada se eleva, você vai dar um jeito de ou você diminui a tua administrativa, ou você diminui a tua sinistralidade. Uma das coisas tem que acontecer, você tem que olhar as duas em conjunto. Não só as duas, as outras coisas, mas essas duas são as que mais impactam em resultado. Os outros mostram uma realidade. Agora, a administrativa e assistencial mostra qual vai ser o teu resultado. Então, é nessas duas que você tem que trabalhar. Tá? Então, tem que realmente ser vista em conjunto, porque senão você se desequilibra completamente. Não adianta olhar uma e não olhar a outra. O impacto ele é instantâneo, né? Exatamente. Exatamente. E aqui a gente consegue visualizar, a despesa administrativa com relação ao primeiro trimestre de 2021. Vejam que as autogestões, tem a de grande porte é 7,15%, enquanto a de pequeno porte é 13,82%, isso na região centro-oeste, né? Na região sul, nós temos uma variação de médio porte 13%, enquanto de pequeno porte só 11%. E a gente pode avaliar aqui, medicina de grupo. Medicina de grupo na região norte, olha a diferença e vejam aqui
O pequeno porte, qual é a despesa administrativa? É muito alta. Muito Esse alta. é o resultado dos dados fornecidos pela ANS, utilizando os critérios que nós já explicamos. Agora, imagine o que o senhor Pedro comentou, aliado à sinistralidade. Está realmente perdida, né, senhor Pedro? Com toda certeza. É evidente que, de repente, nos dados fornecidos da ANS, pode até acontecer algum desvio, porque quando você pega uma despesa administrativa de 50%, é algo assim que foge à normalidade. Tá? Pode até ter alguma situação que desviou isso, mas nós pegamos exatamente o que tem lá, nós não mexemos em nenhum dado. Mas ele está um pouquinho fora. Mas a grande média, vocês percebam, que ela 37, depois 25, esse desce pulo para 50 e depois 35. Essa média até 35, ela é real. Então, se você pegar uma sinistralidade de 70%, entrou mais 35 de sinistralidade, de administrativa, aliás, você já tem um prejuízo de 5%. Então, ela tem que ser analisada em conjunto, sem a menor sombra de dúvida. Não tem como abrir mão disso. Exatamente. Aí temos a despesa comercial, né? Também sempre trabalhando com a despesa de comercialização das operadoras e com as contraprestações efetivas. Aqui eu vou passar alguns slides que seguem os mesmos critérios, mas daí nós chegamos lá na parte de por modalidade e por período. Vejam aqui que a medicina de grupo, a parte de comercialização, 2,02%, 2,35% em 2019, 2020 ficou no patamar de 2,5%, aqui, média 2,5%, e 2021 já subiu para 2,70%, né? Então, isso é a parte de comercialização. Aí vocês podem me perguntar, mas Sandra, não está muito baixo? Mas isso depende da média de permanência do beneficiário dentro da operadora. Então, no geral, ele fica esse indicador, tá? E é bom sempre analisar esse indicador das despesas comerciais com a variação das contraprestações, né? Você sempre tem que analisar, porque assim, se sobe as despesas comerciais, obviamente as contraprestações, elas precisam também estar subindo gradativamente conforme aumenta as despesas comerciais, né? Outra coisa que eu só queria fazer um comentário também sobre esse slide. Se você verificar aí na odontologia de grupo, você pode ver que ela é bem maior do que as outras. E aí vem uma pergunta, mas por que isso? Gente, é porque na odontologia de grupo, o turnover de pessoas é maior. Ele entra, ele não tem muita fidelidade. É diferente da medicina, que vem o aspecto preventivo. Na medicina, muitas vezes, na odontologia, ele entra, faz um procedimento, sai, ou então ele não realiza, mas também ele não fica por muito tempo, não existe muita fidelidade. Com isso, a comercialização é maior, você comercializa mais, o turnover é maior. Quando o turnover é maior, a comercialização termina tendo um efeito maior, tá certo? Então, isso é normal a gente saber isso, entender que o turnover da odontologia de grupo é maior do que a medicina de grupo ou de qualquer um outro. A autogestão, por exemplo, a maioria ali é zero, é muito pequena, porque ela trabalha só com seus funcionários, então é algo automático, ele não precisa remunerar a área comercial para trazer o beneficiário, exceto algum ou outro caso, mas no geral não existe essa comissão, diferente da odontologia de grupo em função do turnover alto. Exatamente. A Rafaela, aproveitando sobre esse indicador, a Rafaela fez uma pergunta. Para esse indicador, não seria correto desconsiderar as corresponsabilidades assumidas? Pois então. Volta lá para fora, Sandra, e mostra as contas ali também. Acho que vale a pena. Exatamente. O que acontece? É tudo que foi colocado na conta 43. Então, o que acontece? Se a operadora lançou toda a parte de comercialização lá, eu não consigo lembrar agora, eu vou ser bem sincera, eu sou uma pessoa que eu gravo muito conta contábil, eu não estou conseguindo lembrar, Ellen,
se tem uma conta contábil de comercialização. Mas eu acho que a pergunta dela foi mais voltada à parte de contraprestação. Ó, para esse indicador, não seria correto desconsiderar as corresponsabilidades assumidas? A contraprestação, o ANS traz, inclusive, a parte é a conta 31. Então, vamos pensar. A conta 31, ela já está líquida da corresponsabilidade, porque a corresponsabilidade, ela está na conta 311,7. É uma dedutora. Ela já está. Então é isso mesmo, já está deduzida mesmo, tá? Então, você pode ficar tranquila que não entra a parte de corresponsabilidade. Perfeito. Vamos mais a um Ela indicador. lembrou que, ainda sobre esse tema, a Rafaela lembrou, ó, a conta 3117 é a corresponsabilidade cedida, assumida é o faturamento. No caso, ela está falando da corresponsabilidade assumida, não do que se cede. Mas ela já está deduzida. Sabe por que ela está deduzida? Porque ela todas fecham na conta 31. Quando ela fecha na conta 31, ela já está deduzida, Ellen. Tá? Aqui, o percentual de despesas operacionais com relação às receitas operacionais. Lembra quando a gente falou sobre a sinistralidade? A Ellen comentou, inclusive, é só a receita de contraprestação e a despesa assistencial. Aqui entra também as outras despesas e outras receitas, tá? Tudo demonstrado também por período. Vamos colocar esse indicador aqui, como é que fica quando se coloca outras despesas e outras receitas. Vejam que a medicina de grupo, ela fica 97,62% em 2018, 2019 ultrapassou o 100%, 2020 começou com 95,90%, baixou para 92%, e fechou, 2020 com 93,63%, mas 2021 já está superior a 100% neste indicador aqui com relação às despesas totais da operadora e receita total. Dá para se observar que o primeiro trimestre de 2021 aí, ele está mais alto que os fechados nos outros anos, né? E aí tem que cuidar para verificar qual que vai ser a projeção das OPS, das operadoras, para o decorrer do ano aí, para o fechamento. Então, é um período para verificar a alerta, porque o indicador já está demonstrando que está valor superior a 100%, né? Exatamente. Agora, os indicadores de fluxos financeiros, né? Então, é um outro bloco de indicadores aqui. Quer falar, Zé, sobre esse? Então, vamos lá. Os indicadores de resultado financeiro, né? Ele mostra a relação entre o resultado financeiro líquido e o total das receitas das contraprestações efetivas, né? Ou as operações de plano de saúde. E é calculado pela fórmula abaixo que está discriminado aí. Resultado financeiro líquido e as contraprestações, né? O resultado financeiro ali nós podemos observar que é a conta 35 menos a conta 45 e sobre a 31 mais 32. E nós podemos analisar os indicadores que eles mostram aí. Nós podemos observar ali um indicador da medicina em grupo novamente ali. O quarto trimestre de 2018, ele fechou em 0,02. E aí nós podemos observar que em 2019, no quarto trimestre, ele subiu um pouquinho, foi para 0,03. E aí chegou no primeiro trimestre de 2020, ele igualou, ele ficou 0-0, empatou. E aí subiu ao segundo trimestre de 2020, eles começou a subir, começou a ter uma leve subida, fechando ao terceiro trimestre de 2020 com 0,2. E agora nós podemos observar aqui, no primeiro trimestre de 2021, nós podemos observar que está já em negativo, 0,02. É um período onde nós está observando um alerta aí, principalmente para a medicina em grupo, né?
Exatamente, né? Se é um resultado financeiro líquido negativo, então fica um alerta e a operadora tem que Exatamente. verificar individualmente qual é a situação, se está acompanhando com o mercado ou não está, não é Como é que verdade, está sendo Alberto? as aplicações financeiras, se elas estão tendo resultados ou não? Isso precisa ser analisado, porque principalmente é a aportar a esses investimentos, né? E eles precisam dar resultados. Exato. Aí, liquidez corrente. Nossa, esse é um indicador que todo mundo gosta de olhar, né? Exatamente, a gente precisa ver como é que está o nosso fluxo de caixa, né, Sandra? Ele mostra a relação entre os ativos conversíveis em dinheiro a curto prazo e também nós precisamos saber o quanto nós temos em caixa, né? Ele é o ativo circulante sobre o passivo circulante, ali as contas 12, que é a conta contábil, né, o ativo circulante, e também a conta contábil 21. Você pode passar? Como diz, né? Nós temos um colega que a maioria de vocês conhece ele, que é o Wellington. Ele fala assim, né? Ó, no mínimo eu tenho que ter um dinheiro para pagar uma dívida. Isso é o mínimo, né? Exatamente. Se eu não tivesse um dinheiro para pagar essa uma dívida, já começa a ficar com problema. Principalmente tem que igualar, né? Exato. Ele usa essa expressão e eu não podia deixar de lembrar do Wellington aqui, viu? Ele não está conosco aqui, mas ele está acompanhando, né, Ellen? Isso. Nós podemos observar aí, você pode voltar naquele indicador. Esse aqui que eu acho que fica bem interessante, né? Exatamente. Nós podemos observar a média dessas operadoras, né? Quanto que ela tem. Nós olhamos no cenário geral, nós podemos observar que elas têm praticamente R$ 2,20 é a média, né? No que ela tem. Então, a cada R$ 1 de dívida, as operadoras elas têm praticamente R$ 2,09, R$ 2,10 para esse fluxo de pagamento. Né? Exatamente. Uhum. Nós podemos observar aí exatamente R$ 2,20, R$ 2,00, R$ 2,50, mas assim, ele gira nesse meio aí e garante que a operadora ela tão solvente neste indicador. Exato. E aí temos que lembrar que não podem ser analisados separadamente, né? Porque você tem esse LC corrente alto que você vai considerar que esteja solvente nos outros indicadores, né? E agora o capital de terceiro sobre capital próprio, né? E o que isso representa? Representa uma relação entre o total das dívidas e o patrimônio efetivo da operadora, não é verdade? Exatamente. O que nós estamos devendo fora no mercado, isso, né, Ellen? Quanto nós temos de dívida no mercado? Sim. Então, a gente está passando rapidinho os slides do estudo, depois a gente vai mandar, vocês vão conseguir ver com detalhes, se vocês tiverem dúvidas sobre eles também, procurem o consultor de vocês, ou nos procurem quem não é cliente, que a gente vai esclarecer todos esses pontos, mas agora a gente vai focar mais no que diz o indicador e no objetivo, para que vocês possam aí fazer uma análise e olhar ele com um critério aí. Exato, a ideia era para vocês entenderem, né? Então, o início desses indicadores nós fomos mais lentos, para vocês entenderem a importância de cada um deles, demonstrando alguns números, mas agora fica mais o conceito dele, que precisa ser avaliado. E a relação de resultados vocês podem acompanhar na sequência, onde nós vamos divulgar todo esse material. Exato. Como diz aí, acelera aí, Rubinho, vamos lá. Senão o pessoal falou, vai extrapolar o tempo. Mas, pensa aí, são 12 indicadores, já estamos no 10º, então tá ótimo, né? Ótimo, perfeito. O prazo médio, esse é interessante, viu? Eu vou ter que falar de novo, porque esse é importante. Esse é muito importante. Muito importante. Não menos importante que os outros, que já passaram e muito menos importante que os próximos também, né? Então, olha só, prazo médio de recebimento das contraprestações. Com esse indicador, a operadora vai verificar qual é o tempo médio que ela está demorando para receber as contraprestações e acompanhar esse resultado individual com o do mercado. Então, é interessantíssimo. Aqui a gente também demonstra as contas contábeis, são os créditos que a operadora, de operações da operadora, né? A PPSC,
e as contraprestações efetivas, e a relação disso com os dias do ano, né? Aí nós temos aqui, eu vou pegar um indicador. Veja, medicina de grupo. Medicina de grupo, em 2018, ele era de 14 dias, a média, para o recebimento das contraprestações. 2019 era de 10 dias. 2020, quarto trimestre, foi de 11 dias. E olha o que aconteceu no primeiro trimestre de 2021, 4,87 dias, né? Então, são quase 5 dias aí. Quando a gente compara com a autogestão, olha a diferença. Autogestão, 27 dias em 2018, 2019 também 28 dias, e em 2021 passou para 11,2 dias. Então, isso é interessante. Depois vocês podem acompanhar detalhadamente, por porte e tudo mais. Temos o prazo médio de pagamento dos eventos. Opa, isso é interessante, hein? Viu que eu falei que é tudo importante? O outro indicador, ele analisa, a ANS analisa o prazo, o período que a operadora está utilizando o dinheiro após o recebimento, né? E com esse indicador aí, o prazo médio de pagamento dos eventos, vê o prazo que você está pagando o evento, né, com a utilização do recebimento. Exatamente, né? Então, aqui eu tenho toda a parte de provisões de eventos a liquidar. Vejam só, vocês conseguem avaliar isso, reflete exatamente os critérios que a ANS determina, né? Com relação aos eventos indenizáveis líquidos. Vamos olhar rapidamente aqui os indicadores com relação... Acabou ficando só de fora 2018 aqui, por questões mais visual mesmo, né? Então, vamos falar sobre cooperativa médica. Ela demora, em média, 30 dias, 29,55, 30 dias. Fechou em 2019, né? Para o pagamento desses eventos. Em 2020, foi de 33 dias. 2021 já está melhor, 21 dias. Quando a gente fala em cooperativa odontológica também, ó, olha como o período é diferente. Então, você paga muito antes, 11 dias, a média de 10 dias aqui, em compensação, 2021 está de 4 dias só. E precisa ter um alerta nesse indicador aí para as medicinas em grupo, ó, e as seguradoras especializadas em saúde. A gente pode observar que no quarto trimestre de 2020, eles teve um indicador muito alto, lá nós podemos observar, ó, em 2020, ele fechou em 129,52 dias, e já a seguradora, ela fechou em 115, mas agora já estabilizou, e ainda está um pouquinho acima, está em 41, e o outro está em 55, né, mas precisa ter um alerta aí. Quando comparado com 2019, né? Exatamente. Pegamos o primeiro trimestre de 2021 com 2019, dá para ser observado esse aumento aí nos dias. Exatamente. E agora, o último indicador da RN, o último indicador, que é a variação dos custos. O que faz esse indicador? Ele verifica o custo per capita da operadora com relação ao período anterior. Então, nós estamos aqui analisando 2021 com relação ao primeiro trimestre de 2020, e assim sucessivamente, cada período comparando o período atual de análise com o período anterior. Aqui nós temos os critérios de cálculo e tudo mais para ser demonstrado, e temos aqui a variação dos custos. Então, vamos pegar aqui filantropia, variação de custos. Vejam que no ano de 2020, essa variação de custo foi de 0,28, 3,06, 0,09 no terceiro trimestre de 2020. Já o ano fechou de 2020 negativo. Teve uma variação negativa nesse indicador para as filantropias, né? E 2021 também continua negativa. Mas
não menos importante, a CTS falou o seguinte: poxa, eu estou demonstrando a RN cobra uma variação de custos, por que não a gente também não demonstrar uma variação de contraprestações, né? Por que não fazer esse mesmo comparativo com o período anterior, não é, Osés? Exatamente, nós precisamos analisar e nós precisamos ter esse indicador, porque assim, ele facilita nós enxergarmos os demais indicadores, principalmente nessa variação das contraprestações. Só deixa eu complementar aqui também, essa questão da variação dos custos, a variação da contraprestação, elas têm que se completarem. Se você verificou que aumentou a variação de custos, aumentaram os custos, a questão das receitas também tem que aumentar junto. Precisa caminhar juntas. Né? A variação de contraprestação melhorou e a tua de custos diminuiu, legal, você melhorou o teu resultado. Agora, se os teus custos aumentaram, você tem que olhar a contraprestação, tem que aumentar junto, senão você vai ter algum problema. Por isso, ponto de alerta, né? Volta a falar. Você tem que analisar junto. Você pode verificar, digamos, os custos aumentaram, mas se aumentou também a contraprestação, legal, está equilibrado. Agora, aumentou os custos, não aumentou a contraprestação, sinal de alerta. Acendeu a luz vermelha, você tem que ver o que está acontecendo, senão você vai quebrar, você vai ter problemas. Exatamente. Então, aquilo que o Osés comentou e que o seu Pedro já frisou algumas vezes aqui, não é possível avaliar individualmente um indicador. Ele precisa sempre ser comparado. E eu aqui, na qualidade de representante atuarial, vou novamente citar, nas análises de DIOPS, vocês têm todos esses indicadores. Todos eles nós estamos demonstrando. Então, olhem com carinho, nos questione. Se for identificado alguma coisa, alguma variação, isso vocês também podem conferir, de repente com a contabilidade, algum lançamento que teve um indicador que alterou, que não era aquilo. Então, isso tudo é importante para a operadora. Estamos aqui, todos nós, à disposição de vocês. E aqui eu tenho um geralzão, um quadro, né, um tabelão aqui, com todos os indicadores, por porte, por região e por modalidade. Então, é bem interessante. Eu acho que eu acelerei um pouquinho aí, mas a Ellen estava olhando para mim, falando, Sandra, se você não cumpriu o prazo, depois nós conversamos aí, né? Mas obrigada, Sandra. Só para mencionar para vocês novamente, frisar, né, que esses indicadores, esse estudo vai ser disponibilizado para cada um de vocês. Dúvidas, vocês procurem o consultor, nos procure que a gente vai tratando cada um deles. Olha, me ajuda a analisar aqui, a gente vai se ajudando, porque nós estamos aqui para isso mesmo, para sermos os consultores de vocês, para auxiliar aí nas decisões. É isso aí. Estamos aí abertos agora, que vocês quiserem comentar, né? Isso, se alguém quiser fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e questionar. As perguntas foram feitas pelo chat, eu já fui respondendo, a Ângela também acompanhando pelo YouTube. Perfeito. Eu acredito que as dúvidas elas irão surgir no momento que a operadora pegar o resultado, né? Leu, né, Celso? A Ellen leu seus pensamentos, né? Ó, o Igor falou aí, pode falar, Igor. Era isso que eu ia falar, porque se a gente tivesse já com o relatório de cada operadora, seria melhor, né? É igual prova, né? Você só vai ter dúvida na hora que chegar a prova para você fazer. Até então você não tem dúvida. E aí é possível fazer o comparativo, né? Mas então, Igor, os consultores vão encaminhar para as operadoras o extrato econômico-financeiro do primeiro trimestre, já estão encaminhando. E o que a gente provoca vocês, né? Provoca no sentido de vocês receberem os resultados, discutirmos juntos esses resultados e aí sanar todas essas dúvidas, tá bom? Quando vocês vão encaminhar? Está sendo encaminhado gradativo. A sua operadora é de qual local, Igor?
da Paraíba, de autogestão. Ah, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, já vou até anotar aqui para dar uma prioridade para você receber essas informações. Inclusive, eu acho que a gente pode até priorizar todos que participaram aqui, até mesmo para a gente aproveitar a explanação desse webinar e para a gente aproveitar o time, né? Na memória o que foi abordado. É isso aí. Então é isso, pessoal. A Gláucia falou, tem que solicitar o envio? Não, Gláucia, não precisa. Nós vamos encaminhar essa apresentação para todos vocês que participaram do webinar e também, trimestralmente, vocês vão receber os extratos do DIOPS, comparando com a realidade ali dessa operadora, de acordo com a modalidade. Vocês vão receber a análise do extrato do primeiro trimestre de 2021. O consultor vai entrar em contato com vocês e vai tratar diretamente os indicadores da operadora. Tá? Não só os indicadores econômicos financeiros, mas também a parte das garantias financeiras. Deixa eu fazer uma pergunta. Sandra? Pode falar. Me parece, eu queria saber o seguinte, é que nós fizemos uma retificação do DIOPS. Uhum. Não sei bem o prazo que nós fizemos essa retificação. Vocês pegaram esses dados do DIOPS mais ou menos de quando? É isso que eu quero saber, para saber se... A data de corte, né? A data de corte. Uhum. Eles foram... porque o que acontece? Os dados do DIOPS desse aqui, que a ANS disponibilizou, ela não faz recarga, tá? Então, o que acontece? Se tinha o prazo, né? Ele só me ajuda a lembrar direitinho, foi dia 15 de junho. Isso, assim, Igor, para esse estudo que a gente está apresentando aqui para vocês, a gente considerou os dados que a ANS disponibiliza para o público em geral. No entanto, para o estudo da operadora, a gente foi no DIOPS de vocês, tá? O estudo específico de cada operadora, a gente utilizou com base no DIOPS. O que a gente pode fazer? Você pode entrar em contato com a Tamires, que é responsável pelo atendimento, ou a gente também olha lá o dia que você fez uma recarga no DIOPS, em qual trimestre. E aí a gente verifica se está atualizado. Se não tiver, a gente atualiza seu estudo sem problemas, tá? Para não haver comprometimento dos resultados. Isso. O Joaldir levantou a mão. Joaldir, você pode abrir o microfone? Isso. Saudações a Pedro, né? Que está aí com muito frio. Se quiser subir para cá, viu, Pedro? Venha se aquecer aqui do Nordeste. Tá. Opa, vai ser um prazer, meu amigo. Vou aí sim. Bem, olha, a vamos minha todos pergunta juntos, é referente à preocupação sobre a demanda reprimida. A Sandra falou que na medicina existe em torno de 25% de sequelas. Existe algum estudo para a área da odontologia, alguma coisa nesse sentido? Ou você tem algum índice que possa contemplar? Porque eu já sei que deve, a partir agora do segundo semestre, já deve começar a aumentar a sinistralidade, né? Isso. Com relação especificamente da parte de odontologia, eu ainda não tenho conhecimento de estudos específicos sobre sequelas, tá? Eu realmente não tenho. Mas assim que a gente tiver acesso a algum tipo de estudo, com certeza conseguiremos passar para vocês, sim. Ok, obrigado. Eu estava... mas isso é só um comentário. Por exemplo, é porque nessa sua explanação, você falou essa questão da sinistralidade, certo, por região e tal. Aí o que é que acontece? Teve muito essa questão de que em alguns estados os procedimentos eletivos foram suspensos, em alguns não é isso? Exatamente. Por conta da pandemia, teve essa questão mesmo. É por isso que os dados de 2020, eles refletem, né, totalmente. No caso, a pandemia, a gente optou por pegar o primeiro trimestre de 2021, onde já tem uma desaceleração dos efeitos dessa pandemia, né, diretamente dentro da pandemia, porque está tendo uma retomada da economia, uma retomada pela procura dos procedimentos eletivos, diferente do que ocorreu. Mas é claro que essa demanda reprimida, ela não vai refletir, talvez, de uma forma
como as operadoras estavam esperando. Porque se você pensa assim, eu não fiz um check-up no ano passado, eu não vou fazer 2 check-ups esse ano. Mas a maior preocupação é com as sequelas, que ainda são desconhecidas. Conforme a Sandra mencionou, um estudo nos Estados Unidos verificou que 25% das pessoas que tiveram Covid ficaram com sequelas. Agora, que sequelas são essas? São neurológicas? São cardíacas? Que sequelas são? Para fazer um estudo mesmo detalhado da realidade da operadora, é necessário conhecer, ter acesso ao banco de dados dela para que nos dê subsídios. E aí um banco de dados de um período de 2019, antes da pandemia, um período de 2020, durante a pandemia, e também 2021, ali quase pós-pandemia. E é claro, 2022 melhor ainda, 2023... Quanto mais dados o atuário possuir, mais feliz ele vai ficar para poder te ajudar a fazer essa análise. Exatamente. Falou em banco de dados, é o que nos alegra aqui, porque daí a gente consegue avaliar. É claro que dentro dessa informação nós vamos ter que analisar todo o histórico, de um beneficiário, da utilização dele, quando que ele foi contaminado, o que ele teve de atendimentos pós a contaminação, o que levou os procedimentos realizados pós essa parte de contaminação, para ver quais são sequelas, se elas são sequelas temporárias, se elas são sequelas permanentes, tudo isso, infelizmente, a gente não vai conseguir. Agora, pensando, estamos em julho de 2021. Sandra, se eu te fornecer os dados de 2020 e até agora, 2021, você faz um estudo, eu vou fazer o estudo, mas eu ainda não vou ter esse dado conciso, eu não vou ter ele bem preciso para qualquer tipo de tomada de decisão, porque nós vamos primeiro ter que aguardar o final da pandemia, que eu espero que esteja aí. Então, logo a gente consiga dizer acabou finalmente, para daí sim avaliar qual é o impacto, porque nesse momento passamos aí uma segunda onda que vem quase uma terceira em cima da segunda, que se fala só em segunda, mas isso só tende a reduzir graças à imunização de todos. Então, vamos ter que aguardar, ter um pouquinho de paciência para daí falar sobre realmente uma sequela, realmente um número mais expressivo. O que acontece? Os Estados Unidos, ele teve uma imunização muito mais rápida que nós. Então, ele conseguiu já avaliar, porque ele sabe que a grande população, a maioria da população já está imunizada. Então, isso é mais fácil de ser avaliado, diferente no Brasil, que nós estamos aí com 13% da população com as 2 doses só. Então, é um número muito pequeno ainda, Isso mesmo. Mais alguma pergunta? Ellen? Oi, Celso. Queria agradecer aí pela participação, muito valiosa aí essas indicações aí, e todas as palestras aí, tá sendo de boa valia, quase todo mês aí, já tem uma outra agendada já, né? Isso aí, está indo muito bem, parabéns aí ao Dr. Pedro e a todos vocês aí pela nobre iniciativa aí, tá? Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, Celso. Obrigada, pessoal, pela participação de todos vocês. Nós, novamente, nos colocamos à disposição. Obrigada, Sandra e Oséias, que conduziram essa apresentação e esse estudo. E até a próxima. Desejamos para vocês uma boa noite. E dia 15 tem um novo evento, um webinar de LGPD. Todos estão convidados. Contamos com vocês. Boa noite. Até logo. E é importante, Ellen, só para finalizar, se vocês tiverem algum tema que tenham interesse, que a gente venha aqui e faça um webinar com o conhecimento, com a expertise de mercado que a CTS tem, a gente pode tentar fazer alguma coisa para atender a necessidade de vocês, viu? Exatamente. Muito obrigada, gente. Pessoal. Um abraço para vocês e até a próxima. Vamos estar juntos aí, tá? Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.